Olá, carinhos! Tudo bem? Como estamos, meus amores? Estamos aqui de volta com vocês. Quem vê, somos quietas, né? Agora, para nosso resumo. Mas antes... Tananã, momento youtuber. Acho que eu vou criar até uma vinheta para esse momento, né? Seria tão legal. Momento youtuber com a professora Tainá. Então, meus amores, é o momento que eu fico aqui, ó, quase de joelho, pedindo para que vocês, por favor, mandem uma mensagem para mim. E manda foto. Manda fotinha de vocês. Nós gostaríamos muito de conhecer vocês e compartilhar com os demais colegas de vocês também. Tá bom? Então manda um recadinho pra mim, pra Ila, pro Sâmio, pra Thalita, que vocês nem conhecem, mas eu vivo falando dela também. Enfim, manda que a gente vai responder vocês. Certo? Então, simbora agora pra nossa revisão. Nessa aula de hoje nós falamos sobre conjunções. E como vocês já sabem, as conjunções têm o valor de união. De quê, professora? União das orações dentro dos períodos que podem ser coordenativos ou subordinativos. Nós vimos que nós temos as conjunções copulativas, nós temos as conjunções disjuntivas, adversativas, distributivas e explicativas. Se nós fôssemos traduzir de forma literal, as copulativas seriam as conjunções de adição, as disjuntivas de alternância e as adversativas, adversidade, explicativas, explicação e distributivas, distribuição. Certinho? Nós falamos também sobre o uso das preposições. Nós vimos que as conjunções unem orações e que as preposições unem palavras, juntam palavras, e que essas preposições elas podem ser de lugar, de tempo, de modo, de comparação, de causa, certo? Vimos também que elas podem ser consecutivas, condicionais, concessivas ou ainda finais. Vimos nessa aula sobre o uso das preposições propriamente dita, como eu estava dizendo para vocês. Falamos sobre o Enem de 2017. Vocês viram aquelas questões, hein? Enormes, não foi? Agora a gente só fala de texto, Tainá. Não tem para onde correr. Não tem. Texto por cima de texto. E falamos também sobre La Isla Baja del Mar, aquele romance da Isabel Allende, que foi um livro, na verdade, das autoras que a gente está falando, a única que ainda está viva, né? É a Isabel. E esse livro foi publicado em 2009, que ele foi traduzido para vários países. E a história ela se passa dentro da Revolução Haitiana. Ó, que legal, né? E é uma história bem atual, não é? É muito atual. Nós também fizemos uma pequena viagem para as curiosidades de Puerto Rico. Já que o Porto Rico nem é um território sem personalidade jurídica. Vocês viram lá que ele faz parte de onde? Dos Estados Unidos. Quem é o presidente deles? É o Biden. É o Biden. Que pois confusão, não é? Né, gente? Que confusão. E aí a gente ainda viu que as línguas oficiais dele é o inglês e o espanhol. Vai entender. E um detalhezinho para aquelas pessoas que gostam, né, que não é meu caso. Ele é o maior importador de rum do mundo. Olha que legal. Que delícia. Só que não. Só que não. Então, meus amores, nós nos vemos daqui a pouquinho, porque é o momento agora de vocês porem a mão na massa. Certinho? Já já a gente volta. Voltamos. Volvemos, amores! Meus alunos lindos da NASA! Como estamos? Como é que foi essa atividade? Gente, ela não tem jeito, né?
Ela não tem jeito. Eu tento, mas é difícil com essa garota. Olha, são muitos anos tentando desistir. Eu sou muito legal, gente. Vamos pra atividade, Aqui é o Tainá. yin e yang, viu? É. Com certeza é o yin e yang aqui. Mas são o quê? Junta, né? Ele complementa. Tá, 20 anos. É quase, pra eles não pensarem que a gente já é velha. Né? Quase. Então tá bom, simbora pra primeira questão. Na frase, Não me gusta la ensalada, é saludable. marque a opção correta que completa com uma conjunção adversativa. Então você teria que fazer o quê? Olhar lá na listinha das Adversativas. Quase que não sai. Perdão. Ou se você não quisesse olhar, você vai ali pela lógica da adversidade. Que é ali oposição. o contrário, a oposição. Então, não me gusta la ensalada se não é saludável. Sino que é saludável. Já que é saludável, pero é saludável, não é saludável. De todas essas alternativas, somente uma corresponde ao oposto. Eu não gosto de salada, Mas é saudável. E mas em espanhol é pero. Não me gusta la ensalada, pero é saludável. Eu gosto. eu gosto. É verdade. Vamos lá, 2. Pensando em uma oração coordenada, marque a frase que possui uma conjunção coordenada destacada. Então você vai ver ali de todas as conjunções que estão destacadas, que na primeira é tan, faltou aqui, né? Mas de todas elas, qual é a única que é coordenada? E aí vocês podem lembrar o seguinte: as conjunções coordenadas, elas unem orações coordenadas, que são aquelas que pertencem ao período composto por coordenação, sendo estas orações independentes, ou seja, quando são separadas ali a partir dos verbos que cada uma possui, eu tenho sujeito e predicado de forma clara em cada uma delas. Eu posso tirar facilmente as conjunções que ela vai continuar tendo sentido sozinha, Isso. cada oração. Isso mesmo. Já na subordinada é o oposto. Se eu tirar, ele vai ficar fazendo falta. Uma oração vai ser a principal e a outra é a complementar. Então ele vai sempre pedir ali uma oração principal. Mas vamos lá. Vamos lá. El monumento não era tão grande como, perdão, é o como aqui a conjunção. Como lo imaginamos. B. Estás cansado porque has corrido mucho. C. Papá se queda en casa y mamá va a trabajar. D. No ganamos el partido, luego no nos clasificamos. O E. Si conducieras con cuidado, no habrías sufrido el accidente. Essa aqui está muito de graça. Porque de todas as frases, a única que você consegue tirar a conjunção e vai fazer sentido é a letra C. Isso. Por quê? Porque se eu tirar o I, papá se queda em casa. A mensagem foi passada. A outra, mamá va a trabalhar. A mensagem também foi passada. São orações independentes. Né? As outras não. As outras também não. Por exemplo, vamos lá justificar, porque a gente não pode também falar sem justificar. Vamos lá. Na alternativa A, se eu tirar esse como, el monumento não era tão grande. E aí, ó, lo imaginamos. Olha aqui, essa oração, se eu tirar o como, ela vai ter sentido? Não, porque ela é uma oração subordinada. Então, não é. Olha o outro. Estás cansado. Porque has corrido mucho. É muito claro essa. Porque quando você fala essas de causa, né? Elas são bem claras. Quando a gente fala assim para alguém, eu tô muito cansado.
a pessoa, é automático da pessoa perguntar, mas por que você está cansado? Qual é o motivo? Causa, né? Então, has corrido mucho. Olha o D, não ganhamos el partido. Nós não ganhamos a partida, beleza. Luego, não nos classificamos. Nós não nos classificamos, mas por que a gente não se classificou? Porque a gente não ganhou a partida. Se eu só falar para você, a gente não se classificou. Mas e aí, por quê? Tem um motivo. Tá, professora Tainá. Se conduziera com cuidado, não habría sofrido el acidente. Se eu colocar, se você conduzir com cuidado, o que acontece? Só isso deu uma mensagem? Também não deu. Não habría sofrido acidente. É a combinação. Vamos lá? Tá demais. Seguindo? Essa professora Tainá, gente. Seguindo. Tá demais. Em nossa aula hoje, estudamos as conjunções. E nela vimos que temos 5 coordenantes e 9 subordinantes. Das classificações abaixo, qual não é subordinante? Então, de todas elas, só tem uma que não é subordinada. Olha, Qual é? mais fácil do que essa. Essa tá de graça. Já pensou se cai só assim no Enem? Gente, eles iam gabaritar, né? Tirar 10 não, gabaritar. Qual é? Comparativa, causales, modales, temporales ou explicativas? E aí eles podem até fazer uma comparação. Na língua portuguesa, as orações subordinadas, elas são divididas em 3 classificações: substantivas, adjetivas e adverbiais. E as adverbiais, elas funcionam como advérbios. E na língua espanhola, nós temos as subordinantes. Olha elas ali. Então, qual que não é subordinante? A comparativa, a de causa, a de modo, a de tempo ou a de explicação? Se eles se ligaram aí, eles já sabem que é a Explicativa, claro. Muito fácil. E agora vocês vão completar com uma preposição. Isso, agora a gente está falando de preposição. Esquece a conjunção um pouquinho e bora para a preposição. Lembrando que as preposições, elas unem palavras e não orações. Isso, diferente da conjunção que une oração. Isso mesmo. Los niños fueron al museo autobús. Como que eles foram ao museu? De autobús, por autobús, com autobús, em autobús ou para autobús? Teria ali, poderia confundir, não é? Porque é lugar, mas prestem bastante atenção. Só lembrar do que nós falamos lá das preposições de lugar. Então a gente está falando de modo, né? Isso. Como é que ele foi? Então ele não foi de, que você marcou de aí, quem marcou a alternativa A. Ai, hein? É a alternativa de dado, em, porque é o modo com que ele foi. Que é como, né? Você pode fazer aquela pergunta, como? Como ele foi? De ônibus. De ônibus. Simples assim. Ônibus. No ônibus, na verdade. Isso, né? no ônibus. Muito fácil. Muito fácil. E agora, meu povo e minha pova, Enem! De novo, mais uma vez, para alegria de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão felicíssimos com mais uma questão do Enem. Então vamos lá para a questão da Unicentro de 2015. Ixi, tá facinho. De novo, professora Tainá, com charge. De novo! Tô gostando dessa história de charge. Eu tô gostando também. Só que essa aqui, ela é totalmente completa, né? Olha lá. Porque você tem muita coisa que observar. Lembra sempre, gente, observa todos os detalhes, cada mínimo detalhe. Então a gente tem ali, já começa lá em cima, ó, 15/9/2014, tema, aprender para quê? Aprender para quê? Então ele já deu ali até o tema do que se trata essa tirinha. E aí a linguagem verbal e não verbal. Hay que aprender para vivir e vivir para aprender. ¿Saben quién dijo eso? Platón vivió hace 200 años. E aí o aluno fala: quem aprende para provar não prueba nem aprende.
não tiene algo mais atual? Hay que aprender para aprobar, aunque se apruebe sin aprender. ¿Quién lo dijo? El ministro de la Educación hace 2 dias. Então, ele está ali dizendo, está provando, né, para o aluno, que a questão é, aprender para quê? O professor disse que o Platão, há 200 anos atrás, disse, você tem que aprender para viver e viver para aprender. Olha aí a crítica. Só que o aluno não estava satisfeito. Ele disse assim, tá bom, isso aí foi há mais de 200 anos atrás, professor. Quem não tem alguma fala de alguém mais atual? Aí ele fala, há que aprender para passar, ainda que passe sem aprender. Olha só, ali a questão da sala de aula, não importa, você tem que aprender para poder conseguir a sua nota. Isso. Mesmo que você consiga a sua nota sem aprender. E aí o aluno diz, mas quem é que falou isso? Foi o ministro da Educação tem 2 dias. E aí agora não é o ministro da Educação do nosso país, viu, gente? Que aqui não é assim, não. Ai. Então, vamos lá. Quem aprende para aprovar, não prueba ni a aprender. Então, de novo, aqui a mesma frase, estava aqui, e ele retoma a frase aqui embaixo. Aí ele vem mostrando site, vem mostrando que pode ser compartilhado no Facebook, no YouTube, no blog, no Twitter, e mostra onde que está disponível, né? Este chiste, que é essa piada, entre aspas, essa crítica. Então, tem toda essa situação. Você pode ver a forma com que o professor está sentado, como é que ele se comporta, como é o comportamento do aluno. Tudo. Todas as críticas. Você tem que prestar atenção em completamente tudo. E aí agora? Vamos para a pergunta. Depois de tudo isso. De acordo com a vinheta ou com a charge, assinale aí a alternativa que apresenta correta e respectivamente a classificação morfológica dos términos, dos termos, né? Ali que está no fragmento aunque. Aunque se proíbe sin aprender. Então temos aunque e o sin. Ai, gente, mais fácil do que isso, só 2 disso. O que eles são? Advérbio e advérbio? Advérbio e conjunção condicional? Conjunção explicativa e pronome? Conjunção concessiva e preposição? Ou preposição e interjeição? Ela fica respondendo para vocês. Ai, menina. Então, aí ela já respondeu e vocês também responderam que vocês sabem que é, claro, uma conjunção concessiva e uma preposição. E você não ia ter nem tanto trabalho também, né? Se você pensasse assim, peraí, de tudo que está escrito aqui, do que a gente trabalhou nessa aula? Conjunção e preposição. Então tá muito de graça, né, galera? Muito, muito, muito de graça. Muito fácil, não é? Essa atividade foi muito fácil. Muito simples. E nós chegamos ao final de mais uma aula. E foi um prazer estar aqui. Como sempre, né? É um prazer estar ao lado de vocês ali, não próximos fisicamente, mas nosso coraçãozinho tá aí com vocês. Sempre, sempre, sempre. Então, meus amores, nós nos vemos na próxima aula. Um beijo e hasta pronto. Tchau, tchau.